Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que foi o dia hoje? Rodou, né? Caminhou, né? Vocês perceberam que a terça-feira já não é tão pesada quanto a segunda, né? A semana da gente vai assim, né? Começa a segunda, a gente se arrasta o dia inteirinho, aquele peso do final de semana. Terça-feira o corpo já está mais aquecido, funciona. Estou feliz em ver você hoje aqui. Orei por você hoje durante o dia. Eu não sei se você colocou o celular para tocar. Se não colocar, a gente esquece. Esquece. Não esqueceu? Não colocou e não esqueceu. Parabéns. Se você não colocou e lembrou de orar, não tem problema. Não é pecado não colocar o celular para tocar. Agora, se você não colocou e esqueceu de orar, então põe para tocar. Se você pôs e lembrou de orar, está funcionando. Está muito bom assim. Nós temos os pedidos aqui. Hoje, por um acaso, a caixa não subiu lá para a câmara de oração. Assim, se você esteve ali na câmara, fez o seu pedido de oração, pode colocar aqui, tá bom? A gente já vai orar por esses pedidos que estão aqui. Nós estamos caminhando bem na nossa semana. Trago um abraço para vocês da minha esposa, dos meus filhos. Ontem, hoje, consegui falar com eles, né? Todo dia que a gente consegue, né? Na quarta-feira à noite, minha esposa está chegando aqui, graças a Deus e graças aos irmãos que estão ajudando que ela venha também. E eu estou feliz que ela vem, é muito bom. Eu sempre digo que eu não sou completo quando eu não estou com ela do meu lado. E Deus me deu de presente, e eu louvo a Deus por isso e desfruto o presente que Deus me deu, né? Muito bom. Nós vamos abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios hoje. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. E agora que a sua Bíblia está aberta aí em 1 Coríntios, eu vou convidar você a inclinar a cabeça. E temos mais uma palavra de oração ao Senhor, orando pela leitura da Bíblia e orando pelos pedidos que estão aqui. Muito bom. Feche seus olhos, então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que privilégio podemos estar na Tua casa essa noite. Que alegria podemos nos encontrar diante da Tua graça, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós. As coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fossem. Mas quando olhamos para trás, percebemos que a Tua mão nos tem conduzido, nos tem guiado cada dia da nossa vida. Isso nos dá segurança, isso nos dá confiança. Por isso colocamos esses papéis aqui dentro dessa caixa. Porque as coisas não são como gostaríamos que fossem. Mas sabemos que quando o Senhor toma conta da nossa vida, as coisas crescem e colaboram para o bem dos Teus filhos. Por isso, Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos cada um desses papeizinhos que estão aqui. Também há mensagens que estão escritas no nosso coração e que não foram colocadas aqui. Há pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Tem gente em vários lugares do Brasil. Por favor, Senhor, assim como eu pedi que o Senhor lesse cada um desses papéis, agora eu quero pedir que o Senhor leia o coração de cada um de nós. E que o Senhor derrame a Tua bênção sobre cada um de nós. Tanto a nós que estamos fisicamente aqui na igreja, quanto aos nossos amigos que nos acompanham em outros lugares. Por favor, Senhor, agora nós estamos com a Tua palavra aberta, nós vamos ler a Bíblia,
e pedimos que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Eu quero pedir que nessa hora minha voz seja silenciada e que a Tua voz alcance cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim, 1:18. Pois a mensagem da cruz é o quê? Loucura. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, essa mensagem é o quê? Poder. O poder de Deus. Quem olha para a gente, dentro de uma igreja, em plena terça-feira, diz assim, isso aqui é um bando de doido. Fala ou não fala? Ontem eu não mexi um pouco, eu sei que eu mexi muito, com alguns conceitos da nossa sociedade. Eu contei a história do rapaz que pegou o dinheiro do caixa, do banco, e saiu e foi embora. Porque se ele fosse honesto e devolvesse o dinheiro para o banco, todo mundo ia dizer que ele é o quê? É louco. Quem não conhece a palavra de Deus, quem nunca experimentou o sangue de Jesus em sua vida, quando ele olha para a mensagem da Bíblia, a mensagem da Bíblia é loucura. Não faz sentido. Sabe por que a mensagem da Bíblia não faz sentido? Porque nós vivemos cada vez mais baseados nas nossas próprias vontades e nos nossos próprios interesses. Nós vivemos em uma sociedade onde eu sou obrigado a respeitar o que você pensa. É ótimo, não sou obrigado. Mas tem um problema. Quando a minha sociedade diz que eu sou obrigado a respeitar o que você pensa, isso tira de mim a liberdade de orientar a você o que é certo e o que é errado. A regra diz o seguinte: se eu me sinto bem, se isso não me incomoda, se isso não me atrapalha, você não tem o direito de dizer para mim que isso está errado. Não é assim que diz a nossa sociedade? A minha sociedade hoje diz que eu, como pastor, não posso abrir a Bíblia e dizer que o homossexualismo não é segundo o plano de Deus. Por favor, entendam bem isso daqui. Nós não somos homofóbicos. Nós não temos nada contra o homossexual. Nós os amamos. Nós oramos por eles. Nós os abraçamos. Mas nós entendemos que praticando o homossexualismo não há salvação. Eu sei que isso é pesado para alguns, porque a minha sociedade diz que eu não posso falar isso. E tentando defender a liberdade de cada um ser o que quer, fazer o que pensa, na verdade está se tirando a liberdade dos outros de se expressarem naquilo que pensam também. Vocês viram a história daquele homem que foi preso na França? Porque ele tinha um desenho de uma família heterossexual na camiseta. Isso está nos portais de notícia. O homem estava numa praça pública, brincando com seus filhos, e a camiseta dele tinha um desenho. Esses desenhinhos que colam em porta-malas de carro. Homem, mulher e 2 crianças. O policial chegou para ele e disse assim: o senhor tem que tirar essa camisa. Ele falou: por quê? Porque o senhor está fazendo apologia. Ele falou: tudo bem, mas fazer apologia ao homossexualismo não é proibido? Ele falou: não, mas fazer apologia ao heterossexualismo não pode. O senhor tem que tirar. Ele falou: não, eu não vou tirar a camisa aqui em praça pública, ficar pelado. Ele falou: não, se o senhor não tirar a camisa, o senhor vai preso. E levou o homem preso.
Você está entendendo como esse é um assunto confuso? Eu não tenho como viver em uma sociedade onde não existe nenhum tipo de padrão, onde não existe nenhum tipo de regra, onde cada um tem plena liberdade para fazer tudo o que quer. Deus não nos dá esse direito, Deus não dá esse direito para mim, não dá esse direito para você, por uma única razão: eu não sei dizer o que é certo e o que é errado. Você não sabe dizer o que é certo e o que é errado. Nós dependemos de um assim diz o Senhor. Nós dependemos da palavra de Deus para entender o que é certo e o que não é certo. Deus nunca disse para mim e para você: filho, vem viver comigo e eu vou deixar você fazer tudo o que você quer. Por uma única razão. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Eu não entendia muito bem isso daqui. Enquanto eu era filho, eu tinha muita dificuldade de entender quando a minha mãe chamava, me mandava virar o bumbum para que ela me dê umas palmadinhas. Eu não conseguia entender por que naquela hora que a minha mãe ia dar umas palmadas, ela dizia assim: filho, isso dói mais na mamãe do que em você. A mamãe está fazendo isso porque ama você. Mas quando eu cresci, quando eu me tornei pai, eu entendi que como pai, eu não tenho o direito de deixar os meus filhos fazerem tudo o que eles têm vontade na vida. Porque eles não têm maturidade para escolher o que é certo e o que é errado. Eu preciso colocar algumas regras na vida deles. É assim que Deus olha para mim. É assim que Deus olha para você. Ele diz: filho, eu estou tentando ajudar você a ser feliz. Você acha que isso aqui é legal, mas olha lá na frente. Você não sabe onde isso aqui vai dar. Nós temos vários médicos aqui na congregação. Os médicos sabem disso. Não adianta as pessoas viverem do jeito que quiserem e depois, quando estão doentes, virem para o consultório. Deus diz assim: eu estou pronto para cuidar de você, eu estou pronto para curar suas doenças, eu estou pronto para agir na sua vida, mas você tem que entender que você precisa respeitar algumas normas. Agora, quando eu olho para uma vida que tem normas, para quem não conhece a Deus, isso é loucura. É insanidade. Por que eu tenho que guardar o sábado? Eu posso guardar qualquer dia da semana. Não, mas Deus disse que é o sábado. Filho, quando eu não entendo o amor de Deus, quando eu não conheço a Deus, quando eu nunca pesquisei na Bíblia, isso é completamente louco. Mas quando eu conheço a Deus, eu percebo quanto amor Deus derrama por mim ao me pedir isso daqui. Eu queria que você conseguisse entender que tudo que acontece na vida tem mais do que um ponto de vista. Todas as vezes que eu olho para uma situação, eu enxergo a minha alternativa. Mas nem sempre a minha alternativa, a minha proposta é a melhor proposta. Outro dia eu recebi uma historinha, dessas historinhas que circulam pela internet. Lógico que isso é uma anedota, é uma brincadeira. Mas quando eu li essa historinha, isso fez sentido para mim. Eu não sei se você já viu essa história. Diz a historinha que tinha duas freiras andando pela rua. E de repente, uma das freiras percebeu que um homem as estava seguindo. E ela olhou para a outra e disse assim: irmã, eu acho que aquele homem está seguindo a gente. A outra disse assim: será? Vamos andar mais depressa. Elas começaram a andar mais depressa, o homem começou a andar mais depressa também. A outra falou:
Eu acho que ele está seguindo a gente. Vamos atravessar a rua para ver. Atravessaram a rua, o homem atravessou a rua. Aí outra disse assim, definitivamente ele está seguindo a gente. O que nós vamos fazer? Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. A hora que a gente dobrar a esquina, sai as duas correndo, uma para cada lado. Ele vai correr atrás de uma só. A outra que ficou livre, busca ajuda e vem salvar essa que ele correu atrás. Falou, tá bom. Aí elas começaram a andar um pouquinho mais depressa, quando dobraram a esquina, saíram as duas correndo, uma para cada lado. Ele correu atrás de uma, a outra correu para o convento, que era ali perto, entrou no convento, berrando, gritando, gente, por favor, preciso de ajuda. Juntou todo mundo, veio o Madre Superior, vieram as outras feiras, veio o jardineiro que estava ali trabalhando, um pedreiro. A hora que estava todo mundo junto ali para ir lá salvar a freirinha, chega aquela outra freirinha, sorrindo, feliz da vida. Todo mundo olhou para ela e falou, irmã, o que foi? Deu tudo certo. Como deu tudo certo? Conta para a gente, o que aconteceu? Ué, eu saí correndo, ele correu atrás de mim. Sim, até eu vi, o que você fez? Eu corri tudo que eu pude, e ele? Ele correu mais ainda. E você? Aí eu dobrei a esquina, e ele dobrou atrás de mim. E você? Quando eu dobrei a esquina, era um beco sem saída. Irmã, e ele? Aí ele começou a vir para cima de mim. E você, o que você fez? Aí eu sorri para ele. E ele? Aí ele sorriu para mim. E aí, mas conta para mim o que você fez? Aí eu peguei e levantei o meu hábito até o pescoço. Irmã, e ele? Aí ele abaixou a calça até o joelho. E aí, o que aconteceu? Ué, quem que você acha que corre mais? Uma freira com o hábito levantado ou um homem com a calça abaixada? Eu saí correndo. Eu me apaixonei por essa freira. Fala a verdade, você julgou mal a freira ou não julgou? É lógico que a história induz a gente a julgar mal a freira. Mas o que eu amo nessa história é que a vida tem mais de uma alternativa. Quando eu olho para a vida, quando eu olho para os problemas, eu só enxergo uma saída, a minha saída. Quando eu olho para as coisas, eu só enxergo uma alternativa, a minha alternativa. E quer saber da realidade? Quando as coisas não são do jeito que eu quero, eu descarto tudo que vem pela frente. É assim ou não é? Uma vez eu cheguei em casa de viagem. De vez em quando eu viajava, eu levava algum brinquedinho, alguma lembrancinha para os meus filhos. E um dia eu cheguei em casa e o meu filho, Tiaguinho, era pequeno. E eu olhei para ele e disse assim, filho, papai trouxe uma coisinha para você. Ô pai, que legal, uma coisinha para mim. Ele adorava os carrinhos da Hot Wheels. E eu comprei um carrinho da Hot Wheels muito legal. E aquilo estava embrulhado nesses saquinhos bem brilhantes assim. E quando eu abri a pasta e tirei o pacote o saquinho de dentro da pasta, ele viu alguma coisa brilhar dentro da pasta. Eu acho que foi a minha Bíblia. A Bíblia geralmente tem essa borda meio prateada, meio dourada assim. E quando eu entreguei para ele o pacotinho, ele olhou para mim e disse assim, pai, tem mais um? Eu falei, não tem, filho, papai trouxe esse daqui para você. Pai, tem mais um. Eu falei, filho, não tem, filhinho, papai trouxe esse daqui para você. Pai, eu vi que tem mais um. Eu falei, filho, não tem, filhinho, papai trouxe um para você. Mas eu vi, pai, eu quero outro também. Eu falei, filho, não tem, filho, pai trouxe esse. Eu vi que tem outro, você não quer me dar o outro, eu quero outro também. Eu falei, filho, está aqui, ó, abre a pasta, olha aqui dentro, você viu a Bíblia. Isso aqui, não tem outro carrinho. Tem outro carrinho. E ele ficou bravo, jogou aquele pacote no chão e foi para o quarto chorar. Filho, você está assistindo pela internet? Desculpa estar entregando você. Acho que ele não está assistindo, não. A gente já conversou muito. Ele não fica bravo quando eu conto essa história. Nós já fizemos as pazes. Ele era um garoto pequeno. Mas não me saiu da memória a briga que ele fez comigo, porque ele entendeu que teria outra coisa.
E porque ele entendeu que teria outra coisa, ele deixou de desfrutar daquela que eu havia trazido para ele. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para esse mundo, quando eu olho para o mundo que me cerca, eu estou sempre exigindo mais de Deus. Deus supre todas as nossas necessidades, sim ou não? Quer saber a verdade? Deus dá para mim e para você mais do que a gente precisa. Infinitamente mais do que a gente merece. Mas a gente se envolve tanto nas bobeiras desse mundo, que ao invés de desfrutar as delícias, as belezas, as alegrias, os prazeres que Deus dá para a gente passa a vida inteira resmungando, questionando, rejeitando e joga de lado os grandes presentes que Deus tem dado para nós. Esta semana nós estamos conversando sobre ouvir a voz de Deus. E eu preciso preparar você para isso daqui. Nem sempre quando damos ouvidos à voz de Deus, as coisas dão certo para a gente. Você entendeu o que eu estou dizendo para você? Nem sempre quando ouvimos, damos ouvidos à voz de Deus, as coisas vão bem para a gente. Porque não é fácil pegar um bolo de dinheiro na máquina e devolver para o banco, quando você está precisando tanto. Não é fácil perder aquele emprego que você tanto esperava. Não é fácil perder aquele namorado, aquela namorada que você imaginava que era a solução de toda a sua vida. Pelo contrário, muitas vezes ao aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida, as coisas vão num caminho completamente diferente daquele que a gente queria ou daquele que a gente imaginava. A gente chega a ter medo de orar a Deus. A gente chega a ter receio de pedir para Deus mostrar o plano dele para a vida da gente. Porque eu já estabeleci os meus planos. Eu já desenhei a minha vida. Eu já sei tudo o que eu quero para mim. E se os planos de Deus forem diferentes dos meus? E se as coisas não forem como eu gostaria? E se a pessoa que Deus mostrar para mim não for a pessoa que eu queria? Então eu já nem peço. Hoje eu quero dizer para você o seguinte: qualquer coisa que você renunciar para seguir a Deus, sai de graça. Sai de graça. Eu já mencionei para vocês aqui um texto de Sarah White em um dos seus manuscritos, onde ela diz assim: se você perder o céu, você perdeu tudo. Se você ganhar o céu, você ganhou tudo. E ela termina esse pensamento dizendo assim: eu rogo a vocês que não cometam um erro nessa decisão. A salvação é de graça. Mas às vezes ela custa algumas renúncias na vida da gente. E a gente tem medo destas coisas. Filho, você não entendeu. A nossa visão é muito pequenininha. O que a gente enxerga é muito curtinho. O que eu conheço da vida não é nada. Quando Deus olha para mim, Deus está olhando lá na frente. Quando Deus olha para você, Deus está olhando lá na frente. Ontem eu contei para vocês a história de José. Lembra da história de José?
Menino bom, obediente, sincero, honesto, que só levou na cabeça. Foi ou não foi? Se José tivesse renunciado ao plano de Deus, ele jamais teria chegado onde chegou. Mas eu quero que você entenda que Deus continua operando hoje, da mesma maneira como sempre operou. Eu podia trazer para vocês aqui, olha, centenas de histórias e de exemplos. Mas eu vou dizer para vocês da minha vida. Eu contei alguma coisa disso lá no retiro de carnaval. O meu sonho de infância era ser engenheiro. Eu tinha a vida preparada para ser engenheiro. Desde pequeno, eu pegava cadernos e cadernos de desenho e fazia desenhos e projetos. Eu adorava as aulas de matemática, de física. Eu fiz o ensino médio na área de exatas, numa época que a gente escolhia exatas, humanas. Eu tinha 10 aulas de matemática por semana, 5 de matemática e 5 de matemática aplicada. Eu tinha 9 aulas de física, entre física e física aplicada, 8 de química. Todo mundo odiava esse negócio na escola, era nessas matérias que eu tirava nota boa. Eu ficava de recuperação em história, geografia. Eu tive um período da minha vida longe de Deus. Meus pais são divorciados, minha família passou por uma situação muito difícil. Eu abandonei os caminhos de Deus no início da adolescência. E quando eu estava com 16 para 17 anos de idade, eu comecei a voltar para a igreja. William e Margarete, naquela época, frequentavam a mesma igreja. A gente começou a trabalhar com evangelismo, cantava na igreja, tinha um conjuntinho que a gente cantava lá. Tinha um quartetinho, Esperança de Harmonia. Esperança de Harmonia. A gente tinha as musiquinhas, os melôs do quarteto. A gente começou a viver ali, fundei o Clube dos Bravadores ali, na cidade. E quando eu estava terminando o 2º ano do ensino médio, eu tive uma sensação dentro de mim, uma impressão, de que Deus estava me chamando para ser um pastor. Naquela noite, eu cheguei em casa e eu dobrei os joelhos na beira da cama e tive uma conversa longa com Deus. Eu falei, Senhor, eu disse que eu quero fazer tua vontade. Eu quero entender o teu plano para a minha vida. Mas jamais passou pela minha cabeça que o teu plano era que eu fosse um pastor. Aqui também o senhor já está exagerando. Aí não vai dar. Eu quero fazer tua vontade. Mas me dá outra chance. Me chama para outra coisa. O senhor sabe que eu gosto de engenharia. Aliás, no fundo, eu nem sei se o senhor está me chamando mesmo, porque dá uma impressão assim, eu não sei se era ele que estava falando comigo. Eu falei, aliás, se o senhor não falou comigo, esquece. Descarta essa correspondência, sabe aquelas cobranças que a gente recebe? Você já pagou, descarta. Desconsidera isso. Com cada pessoa, Deus conversa de uma maneira diferente. Tem gente que ouve audivelmente a voz de Deus. Eu conheço pessoas assim. Tem gente com quem Deus fala através de outras pessoas. Alguém chega para você e diz, olha, você já pensou em tal coisa? Às vezes num sermão, às vezes num texto da Bíblia. A minha irmã, quando tem um problema na vida dela, ela jejua, ela já chegou a fazer jejum de 40 dias, jejum parcial. Ela tira uma refeição. Geralmente ela tira o jantar
ela toma café da manhã, almoça, e depois do almoço ela não come nada, não bebe nenhum suco, até o café da manhã do dia seguinte. E todas as noites ela lê a Bíblia em batalha, até ela entender que Deus falou com ela, e Deus fala com ela através da Bíblia. Deus fala com a gente de maneiras completamente diferentes. Comigo eu tive aquela sensação dentro de mim que eu não sabia explicar, mas também não tinha certeza. Aquela noite eu fui dormir meio incomodado, mas fui dormir. E aí no dia seguinte aquela impressão desapareceu. Agora eu tinha certeza. Veio uma sensação muito forte, uma convicção de que Deus estava me chamando para ser pastor. Não para servir a Deus. Cada um é chamado para uma coisa diferente. Tem gente que é chamado para servir a Deus como pastor. Não, nem todo mundo é. Eu convivo num colégio que tem seminário de teologia. Todo ano tem 10 candidatos para cada vaga, disputando cada vaga da faculdade de teologia. Tem um monte de gente que queria ser pastor, não é chamado. Eu não sei porque alguns Deus chama e outros não. Eu sei que também não tem uma igreja, não dá para ter uma igreja só de pastores. Nem todo mundo é chamado para ser pastor. Outros são chamados para servir a Deus, trabalhando em outras áreas que a igreja precisa. Todas as áreas são importantes. Esses dias eu trouxe o zelador da minha igreja daqui na frente. E disse assim, gente, você sabe quem é esse rapaz aqui? Miudinho, magrinho, vermelho de vergonha. Falei, seu Carlinho. O Carlinho é o zelador da igreja. Ele trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana, limpando a igreja. Ninguém vê o trabalho dele. A gente só enxerga quando tem um papel no chão. Aí lembra do zelador. Mas você nunca vê ninguém querendo procurar o zelador, a zeladora da igreja, para dar os parabéns, porque a igreja estava limpinha. Existem ministérios que são calados. O som está funcionando. Quem lembra que tem som na igreja? Só quando há microfonia. Qual ministério é mais importante, o meu ou do zelador que limpa a igreja? Um trabalho depende do outro. Todos nós trabalhamos para Deus. Tem enfermeiros, tem médicos, tem advogados, tem secretárias, tem professores, educadores, tem gente de todas as áreas que trabalha em tempo integral para a igreja. Obreiros da igreja. Outros são chamados para servir a Deus aqui fora. Trabalhando em outras empresas, alcançando pessoas que a igreja como igreja não alcança. Nem todo médico trabalha dentro do sistema adventista de hospitais. Porque o médico que está lá fora, no outro hospital, ele alcança pessoas que não entrariam na igreja. Não entrariam no hospital adventista. O professor, o engenheiro, seja lá qual for a área de trabalho, nós temos obreiros de Deus espalhados por todas as áreas, em todos os lugares. O fato é o seguinte, todos nós somos chamados para servir a Deus. Só que de repente Deus apareceu para mim, me chamando para ser um pastor. Aquela segunda noite eu voltei e falei, Senhor, lembra da nossa conversa de ontem? Assim não funciona. Eu sei de pelo menos 8 rapazes da igreja onde eu frequentava que queriam ser pastor. Dá oportunidade para eles que querem. E me dê oportunidade de te servir em outra área. Eu quero te servir, mas não como pastor. Me dá uma chance. No terceiro dia, aquela chamada de novo. Aquela oração de novo. No outro dia eu cheguei na igreja, era sábado. Veio uma senhora da igreja, me abraçou, me beijou, falou, Paulo, que coisa legal. Você não fala nada, você fica escondendo essas coisas. Deus tem que me contar. Eu falei, mas te contar o quê? Deus me contou essa noite num sonho que você vai ser pastor. O seu irmão eu já sabia, o seu primo eu já sabia, mas você não fala nada. Se Deus não me conta, até quando você ia guardar segredo? Aquele dia eu cheguei revoltado em casa, falei, Senhor, nós não resolvemos isso, como é que o senhor já está contando para os outros desse jeito? Isso é fofoca. Faz isso não, vamos conversar primeiro.
Assim foi passando o ano. Veio janeiro, cada dia um chamado. Pessoas olhavam para mim e diziam assim: você vai ser pastor, não vai? Gente que eu nunca vi na minha frente. Um dia eu cheguei na casa do pastor da minha igreja. Eu frequentava muito a casa do pastor da minha igreja. E ele tinha na geladeira da casa dele uma champanhe sem álcool, que ele trouxe da fábrica de alimentos adventistas da Superbom. Era muito caro. A moeda no Brasil não valia nada. Aquela champanhe sem álcool foi a única coisa que ele conseguiu trazer da Argentina. Todo dia que eu ia na casa dele, que ele ia pegar alguma coisa da geladeira, ele dizia assim: um dia nós vamos abrir isso aqui. Vai ter alguma coisa que mereça abrir essa champanhe. E estava lá. Aí um dia eu cheguei na casa dele, ele veio todo contente, falou: Paulo, chegou o dia, vamos abrir a champanhe. Eu falei: chegou o dia por quê? Porque Deus me contou essa noite, você vai ser pastor. Eu falei: não abre. Não abre, espera lá, vai com calma. Por quê? Deus me contou. Eu falei: não, mas ele está contando para você, mas essa história não está resolvida. Eu já conversei com ele. Ele não pode sair contando para os outros assim. Um ano de luta. Um ano de batalha. Eu não sei quantas batalhas você já enfrentou com Deus. Não tem nada de errado em você expor para Deus o que você pensa. Não tem nada de errado em você lutar com Deus. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. A Bíblia diz que Jacó agarrou o Senhor e disse assim: eu não vou deixar o Senhor sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E eu já descobri que as maiores vitórias da nossa vida vêm das nossas batalhas mais duras. A gente tem medo das batalhas. Abra o coração para Deus. Amanhã a gente vai falar sobre oração. Você precisa entender a mecânica da oração. Por que a gente tem que abrir o coração com tanta honestidade, com tanta sinceridade? Por que eu tenho que passar tanto tempo clamando a Deus? Tem assuntos da minha vida que eu passei mais de 30 anos orando ao Senhor. Parece que a gente está tentando convencer Deus de fazer alguma coisa que Ele não está afim de fazer. Mas amanhã a gente vai entender isso daqui. Essa minha batalha com Deus durou 1 ano, 360 dias, 360 chamados. Cada dia um chamado diferente. 1 ano, 360 noites. Cada noite, uma oração, uma batalha. Senhor, por favor, esse plano não. Me dá outra oportunidade. Eu não vou dizer não ao teu plano. Eu não vou jogar fora a tua vontade. Mas reconsidera isso. Olha o que tem na minha vida. Olha os meus planos pessoais. Terminou o ano. Eu terminei o ensino médio. Morrendo de vontade de prestar vestibular para qualquer curso de engenharia àquela altura, mas não para teologia. E de todos os vestibulares que eu procurei, qual era o primeiro deles? Teologia. Não é possível. Eu fiz um acordo com Deus. A gente tem que tomar cuidado com esses acordos que a gente faz para Deus. Cuidado com os sinais que você pede para Deus. Deus respeita a ingenuidade da gente, mas Deus não se comunica com o homem através de sinais. A Bíblia diz que Gideão pediu um sinal para Deus. Ele queria que a grama amanhecesse molhada, ao contrário do que acontecia todos os dias. Mas para ter certeza, aliás, amanhecesse seca, todo dia ela amanhecia molhada. Mas para ter certeza que ela estava seca por intervenção divina, ele botou um chumaço de lã no meio da grama e falou: Senhor, só o chumaço de lã tem que estar molhado. E no dia seguinte, Gideão acordou, a grama estava seca, e aí ele espremeu e o chumaço de lã estava encharcado de água. Gideão falou assim: Senhor, não fique bravo comigo. Eu preciso ter certeza. Vamos inverter o sinal para ter...
Agora eu quero ver a grama molhada, eu chumaço de lã seco. Olha o atrevimento da gente, fica dando ordenzinha para Deus. Gideão sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Sabia ou não sabia? Geralmente, quando nós pedimos um sinal para Deus, é porque a gente já sabe qual é a vontade de Deus e está fugindo dela. E o pior, a gente inventa qualquer sinal maluco. Não, pastor, é o seguinte. Toda vez que eu encontro com meu namorado, ele me dá um beijo na bochecha esquerda. Aí eu pedi para Deus que se hoje ele me desse um beijo na bochecha direita, porque era para eu casar com ele. Agora eu casei e deu tudo errado. Oh, meu Pai do céu. Cuidado com esse negócio de ficar pedindo sinal. Mas eu fiz um acordo com Deus. E esse acordo envolvia o vestibular. E eu disse, Senhor, eu estou preparado para um vestibular de engenharia, mas não de teologia. Teologia não tem nada de matemática. Tem língua portuguesa, tem doutrinas bíblicas. Eu não quero passar nesse vestibular. Mas se não tem outro plano para a minha vida, e se eu passar nesse vestibular, contrariando tudo que eu quero, tudo que eu penso, eu vou aceitar a tua vontade. Quando eu abri a prova, eu assinei a prova e coloquei a prova em branco dentro do envelope. E levantei para devolver a prova. A hora que eu peguei a prova dentro do envelope em branco, assinada, eu falei, não é honesto. Eu fiz um acordo com Deus, eu vou cumprir minha parte. Peguei aquela prova e pela primeira vez na minha vida eu orei antes de fazer alguma coisa que eu realmente precisava fazer. E eu disse assim, Senhor, aqui é a fronteira. Todas as minhas lutas vieram até aqui. O Senhor sabe os meus gostos, as minhas vontades, os meus sonhos pessoais. Se não tem outro jeito para a minha vida, eu estou pronto para aceitar a tua vontade, é aqui que o Senhor vai mostrar. Eu tirei aquela prova do envelope de novo. E os pensamentos fluíam com tanta velocidade na minha mente, que eu não dava conta de escrever no papel. Em quase 1000 candidatos disputando 100 vagas, não é que eu passei, eu fiquei entre os 50 melhores. Quando eu vi o resultado, eu entendi que eu não tirei aquela nota. Deus me deu aquela nota. Para provar exatamente qual era o plano dele para a minha vida. Aquela noite, em janeiro de 1983, faz tempo, mas não tanto assim, né? 1983. Eu dobrei os joelhos e ali eu fiz a minha entrega a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou odiando isso daqui. Mas eu nunca mais vou lutar. Até aqui eu tive coragem de dizer para o Senhor o que eu quero e o que eu penso. Nunca mais digo mais nada. Minha vida está nas tuas mãos. Tem alguns problemas. Eu tenho uma semana para fazer a matrícula. Eu não tenho vaga de bolsista no colégio. Eu não tenho dinheiro para pagar o internato. Eu não posso ficar no externato, é obrigatório o primeiro ano ficar no internato. Eu não sei que morar na casa de um parente direto. Eu tenho que fazer eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula. Não tenho dinheiro para nada. Eu não sei o que eu vou fazer. Agora o Senhor me chamou, está nas tuas mãos. Peguei o ônibus, voltei para Taubaté, a cidade onde eu morava. E fui procurar o dono do escritório de contabilidade, onde eu trabalhava, eu era office boy. Eu fui procurá-lo para pedir demissão, eu não tinha direito a receber nada. Eu tinha acabado de tirar férias.
Eu disse a ele, olha, eu vim aqui pedir demissão. Ele falou, não, cara, eu estava desesperado atrás de você. Os meus clientes estão apavorados, eles adoram você. Os meus clientes confiam mais em você do que em mim, que sou contador deles. Eu tenho cliente meu dizendo que se você sair daqui, ele vai descobrir em que escritório você vai trabalhar e vai levar a empresa dele para lá. E eu cheguei à conclusão que eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando para você do que tentando ser seu patrão. Eu quero te convidar a ser sócio do escritório. Eu vou te dar 51% do escritório. Você não vai pôr nada. Estou te dando 51% do escritório. Você não pode receber agora porque você não tem formação. Eu vou te ajudar a fazer a faculdade de Ciências Contábeis. A hora que você terminar e pegar a carteirinha do Conselho Regional de Contabilidade, no mesmo dia a gente vai no cartório e eu passo o escritório para você. Eu vou trabalhar para você. Eu falei, fulano, eu não posso. Eu vim aqui justamente pedir demissão porque eu vou para São Paulo fazer teologia, eu vou ser pastor. Ele falou, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou te dando o meu escritório de presente e você está dizendo que não quer porque você vai ser pastor. Eu falei, é mais ou menos assim. Você tem certeza do que você está falando? Tenho. Como é que você acha que eu saí daquele escritório aquele dia? Feliz da vida? Oba, acabei de perder um escritório. Hã? Eu saí magoado. Eu saí frustrado. Eu saí derrotado. Eu tive uma batalha. Eu falei, Senhor, eu acabei de fazer as pazes com o Senhor. Eu acabei de fazer minha entrega, de dizer que estava tudo bem, mas um tranco desse tamanho eu não aguento. Pera lá, assim não dá. Liguei para o meu regional de desbravadores. Para quem não é membro da igreja, Desbravadores é um clube que trabalha com crianças de 10 a 15 anos. Eu era diretor do clube e tinha uma pessoa que cuidava de vários clubes dando suporte para a gente. É tudo trabalho voluntário. Eu liguei para ele, falei, Daltro, eu estou ligando para você para avisar que eu estou indo para São Paulo fazer teologia, preciso de alguém para cuidar do clube aqui. Ele falou, tá bom, vem aqui na Embraer conversar comigo. O cara trabalhava na fábrica da Embraer em São José dos Campos. Ele era marceneiro e fazia os móveis de luxo dos jatos executivos. Me convidou para ir na Embraer. Eu nunca tinha botado o pé dentro daquela fábrica. Para um cara que sonhava em ser engenheiro, sabe o que é entrar numa fábrica de aviões? Ele me levou para passear pela fábrica todinha, conheci todo o processo de fabricação do avião, desde onde usinava os vidrinhos ali do painel do avião até a linha de montagem final. Naquele dia, os pilotos da aeronáutica estavam retirando 5 aviões que tinham ficado prontos, e viu os camaradas decolando com os aviões assim na pista, no quintal da empresa. Eu estava assim, ó, babando de alegria. O meu regional de Brasília me levou para almoçar na fábrica, no restaurante da fábrica. Olhou para mim e disse assim, e aí, o que você achou disso daqui? Eu falei, isso aqui é o paraíso. Ele falou, então, vem trabalhar no paraíso. Eu falei, não, pera lá, cara, você é doido. Eu acabei de dizer para você que eu vou para São Paulo fazer teologia. Ele falou, não, é o seguinte, você pode servir a Deus trabalhando aqui na Embraer e continuar mexendo com desbravadores. Eu estou com 60 anos de idade, eu vou aposentar. Já tem alguns meses que eu estou pensando em alguém para me substituir. E você não sabia, mas eu já estava trabalhando, porque eu sei que para você poder ser um bom regional, você tem que ter um bom trabalho. E sei que você gosta de engenharia. E tem 6 meses que eu venho alinhavando essa história. Quando você me ligou ontem, eu fechei a linha. Eu tenho uma vaga para você no departamento de engenharia da Embraer. Você vai entrar como estagiário. Eles vão te pagar aí em torno de R$5.000 por mês. E vão te dar uma bolsa de estudos no ITA. No Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Você vai ser projetista de avião. Quando você terminar o curso, teu salário vai para uns 25 mil por mês.
E além disso, você ainda vai ter participação no lucro dos aviões que você projetar. Eu olhei para ele e falei, seu miserável, por que você não me falou isso semana passada? Agora não dá mais. Olha para mim, como é que você acha que eu saí daquela fábrica? Destruído. Acabei de rejeitar o emprego dos meus sonhos da minha vida e fui para a rodovia Presidente Dutra pedir carona de caminhão porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Aquela noite eu fui buscar consolo com a minha noiva. E quando eu estava ali buscando consolo com ela, ela olhou para mim e disse assim, escuta, você vai mesmo levar em frente essa bobeira de ser pastor? Eu falei, não, pera lá, até você não. Aí eu também não aguento. Falou, não, eu comecei a namorar com um engenheiro, não vou casar com um pastor. Quando nós terminamos aquela noite, foi como se uma máquina tivesse arrancado assim, olha, pedaço enorme do meu corpo. Aquela noite eu tive a maior batalha da minha vida até hoje com Deus. Eu nunca briguei tanto com Deus quanto briguei aquela noite. Eu berrava, desesperado. Eu dizia, Senhor, o que mais que o Senhor vai arrancar de mim? O que mais que o Senhor vai tirar de mim? Eu não aguento tanta provação assim. No dia seguinte, eu peguei os últimos centavos que eu tinha, comprei a passagem de Taubaté para São Paulo, com os documentos dentro da pasta, porque era o último dia para fazer a matrícula na faculdade. Eu tinha os documentos, eu tinha o certificado de conclusão de ensino médio, mas eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu mal tinha dinheiro para pagar o ônibus para chegar até a rodoviária de São Paulo. Desci no terminal Tietê, chorando, 2h30 dentro do ônibus, 2h30, esse marmanjo chorando. Eu já não tinha dormido à noite. Eu desci lá, não sabia o que fazer. Parei num orelhão. Liguei na casa da minha tia, que mora em frente à Igreja Central Paulistana, porque o Fernando estava lá. Nós fizemos vestibular juntos. Liguei e falei com ele. Primo, e aí? Tudo bem? Tudo. Você já fez matrícula? Já, e você? Eu falei, não, acabei de chegar. O Fernando olhou para mim e disse assim, onde você vai morar? Eu falei, não sei, acabei de chegar. Ele falou, olha, a tia Nilda ofereceu um quarto para a gente. E como ela é tia, primeiro grau, lá na faculdade eles aceitaram. Ela disse que você pode morar aqui, vamos morar nós dois aqui. Eu pensei comigo, beleza, senhor, já tem endereço para ficha. Falta o dinheiro, né? Liguei para o meu pai, tinha um comércio na Praça da Sé. Fazia pelo menos 5 anos seguidos que só dava prejuízo o comércio dele. Meu pai disse, filho, onde é que você está? Eu falei, estou aqui no Tietê. Eu vim fazer a matrícula da faculdade. Ele falou, tá bom, espera aí que o pai está indo aí te pegar. Pegou o fusquinha dele, foi lá me buscar. E de fusquinha fomos nós lá para o Iaê, lá para Itapecerica da Serra. No caminho meu pai disse assim, filho, o pai está muito orgulhoso que você vai ser pastor. Você não sabe quanto o pai gostaria de pagar a sua faculdade. Infelizmente não dá. Mas eu tinha um dinheirinho aqui, e eu quero dar esse dinheirinho para você. Dá para pagar a matrícula e a primeira mensalidade. Agora eu tinha endereço para pôr na ficha. Tinha endereço da matrícula e da primeira mensalidade. Fui lá na faculdade, fiz a matrícula. Sábado, cheguei na Igreja Central Paulistana, 1.200 pessoas assistindo o culto. Um homem que eu nunca vi na minha frente olhou para mim e disse assim, quem é você? Eu falei, eu sou Paulo. Mas você não é daqui dessa igreja? Eu falei, não. Eu nasci aqui, mas agora tem muitos anos que eu estou longe daqui, eu vim fazer teologia. E como é que você vai pagar a faculdade? Eu falei, não sei, acabei de chegar. Ele falou, olha, eu sou o diretor de recursos humanos do Hospital Adventista. Vai segunda-feira lá no hospital que eu vou arrumar alguma coisa para você fazer. Assim Deus foi cuidando de mim.
dia a dia, mês a mês. Sabe o que foi que faltou para mim de lá para cá? Nada. Eu sempre trabalhei muito. Às vezes, depois de trabalhar 12 horas por dia, dia 14 eu não tinha um centavo no bolso, não fazia ideia como é que ia pagar a faculdade. Mas no dia 15, estava pago. Nunca atrasei uma mensalidade. Nunca faltou nada. Nada. Essa história da faculdade terminou em 1987, quando eu terminei o curso de teologia. Recebi o chamado para ser pastor. Em janeiro desse ano eu completei 25 anos como pastor. Esse é meu 26º ano. Eu não canso de falar isso daqui. Eu preciso que você saiba disso. Quando eu olho para trás. Sabe o que foi que eu perdi? Sabe o que foi que eu renunciei para ser pastor? Nada. Nada. Eu queria ter tempo de contar um pouco das bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. Não dá tempo. Eu já me imaginei se um dia eu seria frustrado. E eu descobri que eu só seria frustrado se eu não fosse pastor. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu não seria tão feliz se eu fosse engenheiro. Deus me chamou porque Ele me conhece. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus tem me dado oportunidades magníficas. Cada manhã, quando eu levanto, faço minha devoção e me preparo para sair, para atender as pessoas como pastor, para visitar pessoas, para atender a igreja, para preparar um sermão. Eu louvo a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Não perdi nada. Eu não sei se a Margarete lembra de quem era minha namorada. Mas quando eu lembro dela e olho para minha esposa, não perdi nada. Não perdi nada. Outro dia minha mãe encontrou com a mãe dela. E a mãe dela chorando disse assim: ai, Cidinha, você não sabe quanto eu choro de lembrar que a minha filha não casou com teu filho. Minha mãe disse assim: você não sabe quanto eu agradeço a Deus. Filho, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus cuida de mim de dia, de noite, de manhã, de tarde, à noite, ao meio-dia, meia-noite. Não importa. Deus cuida de você o tempo inteiro. Olha para trás da sua vida e fala para mim, quando foi que Deus abandonou você? Hã? Em que momento da sua vida Deus te abandonou de fato? Nunca. E por que a gente tem medo de aceitar o plano de Deus para o futuro? Deus conhece você melhor do que você mesma. Deus conhece detalhes da sua vida que você nunca imaginou. Deus está pronto para saciar as suas necessidades. Deus está pronto para carregar você no colo, para amparar você em todos os momentos da sua vida. Essa é a minha história. Qual é a sua história? Ah, eu tenho certeza que você tem uma história com Deus. Tem ou não tem? Por isso hoje eu quero chamar você a deitar nos braços do Senhor, a descansar nos braços de Deus, a se apegar na palavra de Deus. Por mais que pareça loucura, por mais que pareça insanidade, confie nos planos do Senhor. Ele há de conduzir a sua vida, hoje e cada dia, até o dia que estivermos com Ele nas mansões celestiais. Eu quero convidar você a entregar sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você
a dizer: Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? Fala, porque agora eu estou disposto a ouvir. Fala, porque agora eu estou pronto a fazer a tua vontade. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Tem coragem? Então feche os seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Querido Deus, como nós precisamos do Senhor em nossa vida. Como os nossos planos são fracos, são frágeis e são falhos. Eu sei que às vezes a gente reluta em aceitar a tua vontade. Eu sei que às vezes a gente reluta em fazer o teu querer. Mas, Senhor, esta semana nós estamos percebendo como é importante ouvir a tua voz. Como é importante viver de acordo com os teus propósitos. Como é importante obedecer a tua lei, fazer a tua vontade, Senhor. Nem sempre é isso que nós queremos fazer. A gente fica em dúvida, fica inseguro, tem medo do que pode acontecer. Mas ao ouvir a história de José ontem, ao refletir sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida hoje, nós adquirimos confiança a ponto de dizer: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração. Qual é o teu plano para cada um de nós, Senhor? Nós estamos prontos a ouvir a tua voz. Esse momento de paz é para que o Senhor fale ao nosso coração. Como nós precisamos do Senhor. Há decisões que precisam ser tomadas. Há caminhos que precisam ser definidos. Há histórias que precisam ser escritas. E estas coisas só vão funcionar se estivermos seguros nas tuas mãos. Por favor, Senhor, toma o nosso coração. Aceita a entrega que nós estamos fazendo a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na Tua causa, na Tua casa. Conduza-nos em paz, em segurança. Acompanha-nos durante as atividades de amanhã, mas amanhã à noite, por favor, Senhor, nos permita estarmos na Tua presença mais uma vez. Nos entregamos aos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.